Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Camisola 10 desta terça-feira. Optámos por adiar o nosso programa devido à indisponibilidade de todos para começarmos a fazer o programa à segunda-feira. Passa e estejam atentos sempre à terça-feira a partir das 21h30 e como também à sexta-feira a partir das 22 horas. É este que vai ser o próximo horário do nosso Camisola 10. Hoje com mais um convidado, de seu nome André David. Ele que é treinador da equipa do Bragança, que está no Campeonato de Portugal da Série A. Mas já lá vamos ao encontro dele. Antes de mais, apresentar os nossos comentadores, o João Guerra e o Rodolfo Leirião. Boa noite, bem-vindo aos dois. Hoje temos aqui mais futebol e com uma jovem promessa do nosso futebol, um treinador que é muito jovem. Não é assim, João? Boa noite, Luís. Boa noite, Rodolfo. Primeiramente, agradecer aqui publicamente ao André ter aceito este nosso convite. Dizer-te que sim, é claramente uma jovem promessa. Na minha opinião, acho que é uma referência já consolidada no nosso país, naquilo que é o meu entendimento, uma referência do bem treinar para o bem jogar, naquilo que é a minha opinião, a minha definição e o meu conceito de bem jogar. É já uma referência, na minha opinião, está consolidado no nosso país e, na minha opinião, tem uma margem de crescimento e potencial grande para atingir outros patamares, nomeadamente os patamares profissionais onde ele já esteve, e mais à frente já iremos certamente falar um pouquinho sobre isso. Vincar só aqui novamente e sublinhar o agradecimento ao André por poder estar aqui connosco, que esperamos que seja um momento de partilha e que no final deste nosso programa que faça com que nós todos com que saímos daqui todos mais ricos. É isso mesmo, João. Da parte do Rodolfo Leirião. Boa noite, Rodolfo. Bem-vindo ao Camisola 10. Boa noite, Luís. Boa noite a todos lá em casa. Agradecer primeiramente aqui ao Mr. André David por ter aceito o nosso convite. Tem tido imensas solicitações para este tipo de iniciativas e bem, agradecer-lhe também essa disponibilidade de estar aqui. Mais uma rica conversa que vamos ter no nosso programa Camisola 10. Cumprimentar também o colega João Guerra, cumprimentá-lo e dar-lhe os parabéns também pela subida, finalmente a subida de divisão, que conseguiu dar-lhe os parabéns por esse feito. O Juventude Justa. Justíssima. O Juventude Évora está no Campeonato Nacional Séniores e esperamos que por muito tempo. Obrigado, Rodolfo. É isso mesmo, Rodolfo, e parabéns de nome de toda a equipa W Sports e que o Juventude de Évora consiga chegar até à primeira divisão. É o teu sonho também, João? Bem, o programa hoje acho que é para o André, não acho que temos que... É isso mesmo, sim, o André está à nossa espera. Não acho que seja pertinente estarmos aqui a desbravar esse caminho, claro mas sim, qualquer treinador que se preze e que tenha ambições do ponto de vista daquilo que é o seu percurso, pretende chegar a patamares mais altos. Temos que estar focados naquilo que é o aqui e o agora, e é isso que nós estamos neste momento, fazer um bom trabalho no presente para que o futuro possa ser risonho. É isso mesmo, passando a apresentar então o nosso convidado que já está muito ansioso e à espera para entrar aqui no nosso programa, o Camisola 10 da W Sports, apresentando o nosso convidado, do seu nome André Tiago Nogueira David, natural de Sabroso de Aguiar, junto à Vila Pouca de Aguiar. Ele que tem 34 anos, é jovem treinador. E começo por lhe perguntar, bem-vindo à W Sports e a este Camisola 10. Primeira pergunta, muito simples, quem é o André David? Olá, muito boa noite. Isto parece quase aquela ansiedadezinha de um jogo de futebol, aquele bichinho que nós estávamos habituados a sentir, que já não sabemos o que é isso. Quase que vamos ter que aprender a conviver com esses momentos de ansiedade, de pressão, a ansiedade positiva, daquela ansiedade competitiva. Mas também temos que pôr aqui alguma competitividade, não é? Isto foi só uma parte, antes de vos agradecer é isso mesmo. A ti, Luís, pelo convite da Deva Sports para estar presente, ao Obrigado. João, e dar os parabéns ao João mais uma vez, que já dei em off pela subida, que ele estava aí ansioso, em pulgas, quase que tinha que ir
que ir ser indicado, porque realmente não estava fácil, mas finalmente fez-te justiça para com o João e muitos outros clubes deste Portugal inteiro, de todas as associações, e cumprimentar também o Rodolfo. Muito boa noite a todos, e espero que desfrutem, espero que seja um momento fantástico de partilha, e metam-me em problemas, porque eu gosto de problemas, porque a nossa vida como treinadores é resolver problemas. Quanto à pergunta, que acho que ainda me lembro, quem é que eu sou? Sou treinador de futebol, sou licenciado em Educação Física pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sou quase mestrado, quase mestre, só falta fazer a tese. Desde que fui para Toriz e me dediquei ao futebol, quase que não tive tempo para pegar na tese, mas tenho que a fazer e vou aproveitar este período de retiro para concluir esse processo, para finalmente poderem dizer que sou mestre. Não sei se algum dia vou exercer como professor, porque o mestrado é ensino, porque foi no seguimento daquilo que já era o curso anterior, quando foi adaptado. E pronto, e sou um treinador, sou um apaixonado pelo jogo, sou um apaixonado pelo futebol e sou um daqueles que pode dizer que faz o que ama e ainda recebe qualquer coisa por isso. Este camisola 10, não sei se vestiste na tua carreira, tu que foste guarda-redes, provavelmente nunca vestiste o número camisola 10, porque o 10, pelo menos no futebol, não é de guarda-redes, e sim no hóquei patins, e sim é o número de guarda-redes. Tu que és guarda-redes, presumo que nunca vestiste a camisola, ou então vestiste em jogos particulares com os teus amigos, não sei. O que dizer desta camisola 10, esta mítica camisola? Olha, é engraçado porque eu ia há pouco meter-me com vocês por causa disso. A minha camisola não era a 1, era a 12. A 12, sim. Ou a 24, mas a 12 mais vezes que a 1. E de vez em quando era realmente a 1. E por isso aqui aos 23 deixou de haver camisola para jogar futebol e só camisolas de treino com o AD. E então já deixou de haver número. Sim, mas por acaso é engraçado. Não tenho grandes referências alguns jogadores que me tenham marcado muito, mas tenho vários. O número 1, o Vítor Bahia, o melhor de todos os tempos do nosso país, até porque faz anos no mesmo dia que eu, e então só por aí está eu a que faço anos no mesmo dia que ele, para não faltar aqui ao respeito, dia 15 de outubro, e então só por aí havia esta conexão, e depois sempre me habituei a admirar o Rui Costa pelo 10 que era, e o típico 10 daquela data, daquela altura, que as características de jogo que daquela altura permitia que sobressaíssem determinado número de características e determinado número de ações que tanto caracterizavam o 10, como o último passe, aquele passe de ruptura, aquele passe de 30, 40 metros no chão a quebrar linhas e a isolar um extremo. Foi a tua, desculpa, André, foi a tua referência também no futebol com essa camisola, o número 10, o Rui Costa? Ou tinhas outros jogadores também que gostavas e que aprendeste? Sim, em Portugal, Vítor Bahia como referência e depois Rui Costa como o grande daqueles jogadores que, na minha opinião, tiveram o azar na escolha dos clubes que fizeram, porque senão, a par do Zidane naquela década, teria sido dos números 10, ele, o Zidane, Recoba, que teriam marcado esses tempos. Porque eu, infelizmente, Maradona e Futre, esses tratados, eu não tive a oportunidade de ver jogar. Depois vi jogar também o Deco e esta malta mais recente, que tem uma qualidade soberba e acima da média, pela criatividade e pelo critério, pelo que desequilibram no jogo de futebol. Achas que esta camisola ainda tem algum peso nas equipas? Nas minhas equipas há sempre ali um médiozito que anda ali à volta na pré-época a chatear A, B e C. Pá, pode ser a 10 para mim, pá, como é que é? Há sempre aquela guerra, não é? Entre os jogadores. Não, eu quero o 10, não quero o 7, ou quero o 8. Há sempre aquele que gosta de manipular. Ou então há aquele tubarão que está lá e ninguém toca. É 10, é para aquele. É para aquele menino. Não há cá pão para malucos. Nas tuas equipas, tu nunca decides, não, o 10 é este. Não fazes isso? Eu? Nada. Quero que eles escolham. Isso é um processo deles, um processo interno de balneário. Se andarem com truques e muita conversinha nas costas, pá, quem é o mister? Olha, é para mim, não fica ninguém, usem outro. 0 a 100,
16, escolha um outro qualquer. O 099, escolha um outro qualquer e não chateiem. Para a caixinha. Ou então façam uma solicitação para a caixinha, qualquer coisa. Olha, em Louros, é engraçado que em Louros, com o vosso conterrâneo, o Ruben, quando saiu, não sei quem foi que saiu, e libertou o 3, e ele era o 13, assim uma coisa, andou ali, eu quero este número, eu quero aquele, e opa, havia 2 ou 3 a querer o mesmo número, olha, por amor de Deus, Era uma guerra. deixem-se de lado estes truques, o futebol tem muito mais que isto, mas são substituições, e os jogadores têm que estar confortáveis, e se a substituição lhes dá conforto e lhes dá tranquilidade, assim seja, vamos para a frente. Eu não vou cobrar problemas por causa disso, nem são, isso é o mínimo dos meus problemas na gestão do grupo e na gestão da equipa. Muito bem, passando então às perguntas que temos aqui desenhadas para ti hoje, nada especial, são perguntas fáceis, podes desenvolver, começando sobre este Covid, como é que tu tens passado, sobre esta pandemia no teu dia-a-dia, como é que tens convivido também com os teus jogadores? Podes contar um pouco, já lá vamos com quase 2 meses de quarentena, como é que tens passado aí e podes contar o teu dia-a-dia? Olha, com os jogadores não temos contacto do grupo que ficou, do WhatsApp, deixámos um plano de trabalho para que eles fossem realizando, porque esperávamos que fosse... Aliás, as primeiras medidas não sabíamos ao certo que longevidade iriam ter, mas depois percebemos logo, adiamos uma semana o trabalho, mas depois percebemos que isto se iria manter, e então, mantendo-se, não haveria já problemas. Fomos mantendo contacto, perceber como é que estão, como é que vão passando este tempo, mas essencialmente depois é ocupar o nosso tempo para combater alguma ansiedade, algum mal-estar que gera nós termos que estar confinados este tempo todo. E os vossos programas são fundamentais para isso, porque foi uma fonte de informação e uma fonte de conhecimento que à data existe, que há muitos anos eventualmente não havia tanta abertura para as pessoas estarem presentes, falarem sobre o jogo, falarem sobre o treino, falarem abertamente daquilo que nos apaixona, e isso tem sido extremamente positivo, porque temos ouvido falar treinadores, adjuntos, observadores, preparadores físicos, psicólogos, malta do marketing, malta do coaching, uma série de profissionais que quem quis filtrar e quem não quis, que mantém-se no YouTube, para enriquecer, e isso é importante e é fundamental para reciclar algumas coisas e também com as equipas técnicas nós prepararmos aquilo que possa ser um futuro e a evolução daquilo que é a nossa ideia de jogo, que é fundamental. Depois, em termos pessoais, aproveito para em Vila Real sair para correr, sair para dar uma caminhada, há aqui uns espaços verdes, há aqui umas zonas excelentes para o fazer, e aproveito também para manter a forma física e para queimar algumas calorias que há em excesso e do nervosismo e da ansiedade que os próprios jogos às vezes que provocam, que fazem com que a gente se alimente erradamente mais vezes, e então aproveitar aqui esta fase para isso mesmo, para correr, para manter essa forma. Muito bem. Falando da tua função como treinador, qual é o teu sistema tático preferido e porquê? Olha... Tens vários, certamente, mas qual é o teu preferido? Mais do que o sistema, o que eu prefiro é uma ideia de jogo que está muito patente naquilo que é a minha formação enquanto treinador. Jogar curto, jogar apoiado, jogar ligado, um ataque ligado desde trás, um ataque ligado constantemente desde os defesas, guarda-redes, defesas, ao ponta de lança, de forma a encontrar rapidamente os caminhos para chegar à baliza. Um ataque esses que nos permita também, ao estar junto, no momento da perda, recuperar mais rapidamente a bola para voltarmos a atacar. Se não conseguimos fazer, reorganizar a equipa para defender junta, compacta, criando zonas pressionantes em determinados espaços do campo que nós preferimos, para recuperar a bola o quanto mais à frente possível, para que encontremos espaços e em poucos espaços cheguemos novamente à baliza para criar problemas ao adversário e fazer gol. Agora, para fazer isto, nós encontramos ao longo do tempo alguns sistemas. Durante muito tempo atacámos em 4-3-3, defendíamos
ou parte do nosso sistema e das dinâmicas era do 4-3-3 e defendíamos em 4-4-2, outras vezes em 4-3-3, outras vezes em 4-4-1 mais 1. Ultimamente evoluímos e temos atacado em 3-4-3 e a defender tem estas variantes todas, e neste 3-4-3 também tem aqui algumas variantes, algumas nuances. No fundo, importa salientar que queremos construir e evoluir a ideia com os nossos princípios e subprincípios, macro e microprincípios, que nos permitam consolidar esta grande ideia do nosso jogar, e depois o sistema pode variar, e as dinâmicas e as nuances que o sistema tem pode variar. Este ano, até no Vila Real, houve uma altura que defendíamos e atacávamos em 3-5-2. Ou em 5-3-2, que era mais assim. Muito bem, passando agora ao João, que tem também algumas perguntas, bem como também o Rodolfo, que também tem algumas durante este programa. João, a bola é tua. Ok, Luís. A ver André, se o David consegue defender essa tua bola. André, olhando para aquilo que foi a tua formação enquanto jogador, a minha primeira questão vai nesse sentido. O que é que contribuiu o teu passado enquanto guarda-redes para a forma como tu hoje vês aquilo que é o teu jogo? Olha, é engraçado, muito engraçado mesmo. Eu, em Sabroso, o Sabroso foi durante muito tempo, durante a minha infância, um clube que lutava pelos 5 ou 6 primeiros aqui na divisão de honra da Associação de Futebol de Vila Real. Nunca conseguia mais qualquer coisa, mas andava ali naquele grupo dos primeiros. Era um campo muito difícil, uma equipa muito da aldeia, muito aguerrida, muito chata, muitos problemas, que se não vai a bem, vai a mal. Aquilo às vezes pegava fogo. E é engraçado que aquilo tem um muro à volta do campo, e eu desde cedo que preferia ver o jogo desde trás da baliza. Na altura nem sei se era guarda-redes, ainda 8, 7, 8, 9, 10 anos. Na altura nem havia infantis, só havia iniciados. Nem sei se era guarda-redes. Lembro-me, mas é desde muito pequeno, a ver o jogo sistematicamente de trás da baliza do meu guarda-redes, o guarda-redes da minha equipa. Ou seja, ou sentado em cima do muro de um lado, ou sentado em cima do muro do lado contrário. Não gostava assim tanto de ver o jogo na bancada. E desde muito cedo que me habituei a ver o jogo de trás para a frente, e a ver o jogo sempre organizado de trás para a frente. Depois, enquanto guarda-redes, é a mesma coisa. Numa altura em que, enquanto jogador, nunca soube muito bem o que é que dizer à minha equipa, o que dizer à minha linha defensiva, a não ser, olha, tens homem, ou vem, ou marca aqui, ou marca ali, ou estou eu. Aquela linguagem mais de relação setorial entre nós, porque não sabia como fazê-lo, porque os meus treinadores também nunca me passaram muito disso, porque também não tinham, era malta com muito boa vontade, mas naturalmente não tinha formação académica. Durante grande tempo, os meus treinadores nunca tiveram formação académica. E então, pronto, habituei-me a ver o jogo de trás, a organizar o jogo de trás, a perceber o jogo de trás, e se calhar este gostinho de estar lá atrás a ver levou-me a que eu começasse a conseguir, a perceber que podia ligar as coisas desde trás. E depois já há aqui uma série de influências de treinadores mais tarde, e algumas equipas a jogar, alguns treinadores com as suas metodologias de trabalho, que foram influenciando a minha ideia de jogo para num determinado caminho. Ok. Já que tocaste nesse assunto, André, nem de propósito, era aqui a segunda questão que colocaria, porque no meu entendimento, só fazendo aqui um parênteses, não há treinadores competentes que vêm da vertente académica, do seu passado académico. Há trabalhos e treinadores competentes que, pelo aquilo que é o seu passado profissional enquanto jogadores, isso acho que é inequívoco e toda a gente percebe. A minha questão para ti é qual é a importância que tu sentes que o lado académico te deu no teu dia-a-dia, naquilo que é a operacionalização do teu trabalho. Então, o lado académico deu-me capacidade para aprender e ganhar conhecimentos para sistematizar e metodologicamente organizar aquilo que é o meu treino e sistematizar a minha ideia de jogo para com um determinado caminho. Ou seja, aprendendo a construir o jogo e percebendo que há o aspecto micro, centro de jogo, o local onde está a bola e quem dá linhas soluções que ajudam a decidir cada micro espaço em que a bola está colocada numa determinada altura, que ajudam depois a desbloquear, a chegar a um outro espaço e mudamos o centro de jogo, então temos novamente as linhas de passe que têm que estar estabelecidas, e que também existe aqui uma série de dinâmicas fora do centro de jogo
que nós também podemos utilizar. Esta capacidade de perceber como é que montamos isto começou a ser importante para dar ser realmente àquilo que era uma ideia que foi construída com o tempo e com o passado, não só como jogador, mas depois como treinador de formação, depois como estudante, como admirador de algum jogo de futebol. Mas, por outro lado, também sinto que não ter sido jogador de futebol a um determinado nível, há coisas que nos falham, há coisas que nos faltam, mas o melhor treinador é aquele, e esta discussão já nem faz sentido em Portugal. Se ainda aqui há tempos um treinador disse que os melhores treinadores do mundo foram jogadores de futebol. Ok, eu se um dia for o melhor treinador do mundo também fui jogador de futebol, mas foi no Distrital, mas também fui jogador de futebol, é certo, é verdade. E aqui há tempos surgiu esta discussão que os melhores treinadores do mundo foram jogadores de futebol. O Mourinho também foi jogador de futebol, realmente, na segunda B. Agora, depois, o que é ser jogador de futebol para alguma malta? Pronto. Mas esta discussão já nem tem aqui muito nexo. Já é uma discussão que não faz grande sentido. Ou seja, o melhor treinador é aquele que consegue perceber como é que monta o treino, como é que sistematiza o treino, como é que orienta o treino e como é que as ideias que estão na sua cabeça passam para o terreno e depois consegue, se for jogador de futebol, juntar aquilo que são as experiências, as lideranças, pelo que passou e as experiências pelo que passou, que lhes dá esse know-how e essa capacidade de ligações maiores a presidentes, a diretores desportivos, o que lhe ajuda depois na criação de outras possibilidades, outros mercados. Ao treinador que não vem daí, compete a solidificar o conhecimento que tem, sistematizá-lo, mas depois, com o tempo, encontrar contextos e participar em contextos que eventualmente lhe consigam enriquecer do lado do balneário, do lado da gestão e ganhar esse respeito para com as pessoas que gerem e que mandam no futebol, porque muitas vezes o estatuto, e vocês sabem perfeitamente, o estatuto manda mais do que outra coisa. Então, às vezes, somos colocados em causa e postos em causa, e essa liderança depois é fundamental, é mostrar ao que vamos, o que queremos e pelo que nos guiamos. Mas aqui quem consegue ter mais de um lado e mais do outro, naturalmente, é mais forte e é mais capaz. André, passando aqui o nosso olhar um pouco por aquilo que foi o início de há 3 épocas atrás, ou seja, a época 16-17, e passado este tempo todo e aquilo que é a tua reflexão, o que é que mudarias no início dessa época desportiva, ou o que é que mudarias na implementação desse projeto desportivo? Para quem não está por dentro, estou a falar do projeto de segunda Liga Portuguesa, nomeadamente no Académico de Viseu. É que já me estavas a obrigar aqui quase a ir ao 0-0, 16-17, já nem sabia que contexto é que tinha sido. Olha, não posso dizer que não aceitaria, eu tinha que aceitar aquele contexto. E o aceitar aquele contexto e o falhar naquele contexto fez de mim mais e melhor treinador. Porque, passado algum tempo, sinto que eventualmente não estava preparado para algumas das circunstâncias que fui encontrar, eventualmente mentalmente, não tecnicamente, não no terreno, mas jogos sucessivos exigem uma preparação mental e um saber conviver com a derrota diferente, e que eu agora, se calhar, estou mais preparado, sou mais capaz de lidar com isso. E nessa altura, esse difícil campeonato tinha estes problemas. E depois, embora a relação com o André Castro, o diretor desportivo, fosse excelente e ele fez tudo para que nós tivéssemos sucesso, porque ele nesse aspecto tem a capacidade de estar próximo e perceber tudo o que acontece, havia ali um lote de jogadores que não foi escolhido por nós, nem foi escolhido para uma determinada ideia de jogo, que tiveram algumas resistências e que foram pondo em causa aquilo que nós queríamos, inclusive pondo em causa a nossa liderança. E nesses momentos, juntamente com o André e com o Presidente, ponderamos determinadas decisões que eles me dissuadiram a não tomar, a não caminhar por aí, e eu acho que esse foi o meu maior erro, foi perder, achar que me podia adaptar a tudo, que a capacidade de adaptação era ilimitada, e não é. Há coisas pelas quais nós não podemos abdicar, para as quais não podemos facilitar minimamente. Eu compreendo que os contextos profissionais são contextos a determinada altura de sobrevivência. Há muitos jogadores que
fazem tudo e mais alguma coisa porque querem manter um emprego, é um instinto animal, um instinto de sobrevivência, porque necessitam daquilo para as suas famílias, mas às vezes com atitudes menos corretas e menos positivas, que acabaram por me fragilizar. Não tive capacidade para lidar com isso, e acho que isso acabou mesmo por me pôr fora, ainda antes de ter saído, se calhar um mês antes já estaria fora, porque as coisas não estavam no caminho que nós achávamos que deviam ser, mas sobretudo, para ter sucesso, a escolha do plantel para uma determinada ideia de jogo é fundamental, é importante, e na altura isso não aconteceu, e esse foi um dos grandes erros meus e da estrutura. Rodolfo, passo-te a bola agora a ti, amigo. Muito obrigado, João. As minhas questões são divididas aqui em duas partes, para explicar também e contextualizar aqui também o Mister e todos os nossos ouvintes. Minha primeira parte das questões vai ser a favor daquilo que é a evolução do treinador jovem no futebol. Todos nós, treinadores jovens, ambicionamos chegar ao patamar que o Mister André David está, e também patamares superiores. Por isso a minha primeira questão é orientada para esse tipo de contexto. O que é que um treinador jovem como o André David pode dar de conselhos a todos nós jovens que ambicionamos progredir nas nossas carreiras? Olha, eu não tenho dúvidas nenhumas que não me considero nem mais inteligente, nem predestinado, nem mais capaz do que ninguém. Agora, depois de um percurso que eu fiz que não foi planeado, não foi pensado, foi um percurso que foi surgindo, eu tenho a certeza de que esse percurso me deu um know-how e uma capacidade para, a certa altura, quando apareço em Touriz, ter um boom, e aos 26 anos ser treinador de segunda divisão e conseguir andar aqui. Ou seja, as pessoas que eu conheci e quem está em melhores contextos e até que eu estive, que é influenciado por determinados treinadores, por determinados elementos de equipa técnica, é mais rico, tem outras vantagens que nós eventualmente não temos. Mas o trabalho, essencialmente o trabalho, é que eu acredito que me trouxe até aqui. O meu conhecimento, estruturado o meu conhecimento que a universidade me deu, aliado ao trabalho, porque eu passei uns 3, 4 anos, em que eu fazia muita coisa no treino, muita mesmo. Era treinador de iniciados B, infantis B, selecionador distrital e prospector do Benfica. Isto fiz com essa mesma equipa, fiz isto durante 2 anos. Na época seguinte, saio, tive como adjunto com umas funções determinadas. Na época seguinte, vou para adjunto de uma equipa sénior em que eu planeava tudo, mas era adjunto dos júniores de uma outra equipa com um amigo a quem eu reconhecia, o Gil Couto, a quem eu reconhecia muita qualidade e muita capacidade, e nesse mesmo clube, noutra associação de futebol, era a Associação de Vila Real e aí era a Associação de Viseu, eu era treinador de infantis também. E vinha a correr para o treino de séniores na Régua, que é perto de Castro Daire, para poder desempenhar o meu papel. E mesmo assim estava na seleção sub-15, sub-14, Lopes da Silva, que fomos na altura à Fátima fazer o torneio, que já era um torneio, já não era no Jamor, já é como é agora, já era descentralizado. E este trabalho todo, estas experiências, o conhecer destes treinadores todos, o planear várias vezes, o ter vários jogos no futebol 7, no futebol de 11, alguns professores também foram meus treinadores com que eu tive a vantagem de aprender, o facto de, e olha, tenho muita pena porque nunca fui aluno do professor Vítor Maceja, a não ser nos cursos de treinadores, um professor, um treinador a quem eu reconheço muito conhecimento e muita competência, mas todo este percurso foi com uma série de pessoas que me enriqueceram bastante, que me deram as bases certas para eu, desde os jogos 19 a 20 anos, começar a pensar o treino, a estruturar o treino, a estruturar o meu conhecimento da forma correta. O que era centro de jogo, o que eram os princípios específicos, o que era aquela grelha da estrutura, do desmontar da estrutura complexa de jogo que Queiroz estabeleceu em 84, 86, quando ele fez a tese de monografia, e depois tem aquelas cassetes que o Mr. Fernando Valente anda aí a dizer que faculta, em que simplesmente era 2 contra 1, resolver 2 contra 1, 3 contra 2, aquilo que é micro, e depois isto foi evoluindo, mas à data este conhecimento, e quem aprender a estruturar, na minha opinião, o treino desta forma,
aprende a estruturar tudo, o conhecimento vai aparecendo, vão aparecendo novas ideias e vamos percebendo, experimentando como é que as integramos naquilo que é o que já existe, se resulta, se não resulta, se recolhido, temos que eliminar, isto não dá para a nossa ideia, isto não dá para aquilo que a gente está a fazer. Este é o trabalho de formação. A certa altura, quando apareci em Toris, numa equipa de júniores, com bons jogadores, naturalmente, brasileiros, muito bons jogadores e portugueses que estavam ali de um projeto de empresários, foi um boom, foi um disparar. Ou seja, uma equipa tinha 9 pontos, nós fizemos 7 jogos com aquela equipa, fomos ganhar 5-4 logo no primeiro jogo com 2 treinos a Viseu, quer dizer, não fui eu, mas eles, nesse jogo ganhámos 5-4, fizemos 6 ou 7 jogos, 6 vitórias e um empate, quer dizer, foi logo ali um boom, depois levou uma equipa sénior à manutenção, que acabámos por fazer com que o vosso colega conterrâneo, como é que ele se chama? O Jorge, que tenha descido divisão no Juventude, também na altura um Juventude de Évora com muitas dificuldades financeiras, e pronto, foi. Eu acho que a ciência está no trabalho. Trabalho. Há muitas formas de trabalhar para isto, mas é trabalho. Estamos à conversa há alguns minutos e já dá para perceber que o ADN do Mr. André David é sem dúvida o trabalho, a paixão, o sacrifício, e isto é o que temos também de beber desta conversa que o Mr. André David está a ter connosco. Pegando na sua resposta, perguntar-lhe também, há uma frase que é muito usada no futebol atualmente, porque há aqui um grande problema, que é a competência versus o estatuto versus o facto de ter sido profissional e também das chamadas cunhas no futebol. Antes da competência tens de ter outras coisas, mas se te esqueces da competência, poderás só ter a oportunidade uma vez. O que significa para André David este antes da competência, e o que é que acha mais importante para a visibilidade e para a ascensão de nós treinadores de futebol? Sabes que nós, como treinadores de futebol, temos a obrigação de criar uma marca. O nome Rodolfo, no futebol, o nome João, de hoje à amanhã tem que ter uma marca associada. É um jogo que representa, é uma liderança que representa, é uma equipa técnica que representa, é até o vir de uma determinada região que também representa uma série de valores associados àquilo que depois está no jogo. Tudo isto marca. Se tu vires uma equipa minha, eu costumava dizer, antes até de ter mudado do sistema de ataque, quem via a equipa de Toris de preto e branco, de Oliveira de azul e branco, de Bragança azul e amarelo, da Gafanha azul e branco, de Viseu, enquanto estive lá, de preto e branco, via que a forma de jogar, o tocar da bola, o circular a bola, o elaborar o jogo, o preparar, tinha uma marca, André David. Tinha esta marca. Claro, naturalmente, quando falo André David, eu falo sempre daquilo que é uma equipa técnica e uma equipa de trabalho. E nós como para estabelecer uma marca, temos que, pouco a pouco, ir caminhando e criando aqui um determinado ADN. Não nos podemos esquecer nunca é que, ao criar esta marca, também temos que deixar marca em quem tem poder de decisão. Porque não adianta estarmos a chorar que A, B, C e D têm cunha. Então, mas eles têm, e nós controlamos o facto de eles terem e nós não termos. E adianta-nos estar a chorar em casa porque eles têm e nós não tivemos. Não. Em cada jogo, em cada momento que a gente participa, em cada local que a gente vai, temos a oportunidade de estabelecer relações com presidentes, com diretores desportivos, com jogadores que estão a acabar a carreira, que de hoje à amanhã vão ser diretores desportivos. E este percurso, e por isso é que este percurso, eu já tenho refletido muito sobre isto e sobre a minha ambição desmedida, logo aos 27 ou 28, depois de fazer 2 épocas muito boas, com muito sucesso, dentro dos objetivos que era aquela estrutura, promover 12 ou 13 jogadores daquele Toris, daqueles 2 Toris que eu peguei a meio, e depois o outro, em que foram 10 ou 12 jogadores para a segunda liga, e eu achava que, ok, então ajudei-os a ir, eles são bons, este foi o meu papel, e agora eu também quero ir, eu também já estou preparado. Eu acho que este nosso trabalho é fundamental para nós, pouco a pouco, deixarmos marca em tudo. E isto necessita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 anos, 20 anos
é fazer outras funções, muitas vezes que não treinador principal, como eu tive a sorte de ter a oportunidade de aparecer cedo, mas se não somos jogadores de futebol, se não tivermos determinados contextos, não temos esses contactos, isto demora anos a criar. E esse número de anos a criar, eu se tivesse a sorte de ser filho de alguém que é amigo do Mourinho, se calhar eu era treinador adjunto do Mourinho, provavelmente. Ou era treinador adjunto de um amigo do Mourinho, provavelmente. Que consta-se que o Caranca, consta-se que o José Moraes tem alguns amigos do Rui Faria como treinadores adjuntos. Isto não tem mal nenhum. Mas eu não tenho essa sorte. O meu pai é de Sabroso de Aguiar, uma aldeia fantástica, é um concelho de Vila Pouca de Aguiar fantástico, tem minas romanas, é fixe para visitar, tem água das pedras lá ao lado, tem umas eco-houses fantásticas para se visitar. Ok, mas é só isso. É o meu pai, eu sou Joaquim, que não tem aqui mais peso nenhum e mais nada. O que é que me compete a mim? É em cada jogo, em cada momento, em cada conferência, em cada local onde vou, criar uma boa relação, não é relação de privilegiado, nem querer estar aqui a ser demasiado graxista, é criar e mostrar quem eu sou, o que faço, o que ando aqui a fazer, para que as pessoas saibam, para que depois, de hoje à manhã, alguém se lembre de nós. Este é um papel nosso, porque nós podemos controlar isso. Agora, controlar que choraminguices em casa, é uma opção, mas para quem quer ficar em casa, choramingar e não quer trabalho, tem que arranjar alguém que faça o trabalho por eles. Então, se o Jorge Mendes quiser ser meu empresário, também seria mais fácil. Mas ele também não sabe quem eu sou. Por isso, meu amigo, temos que andar aqui. Acho que é essa a nossa função e acho que consegui fazer com que percebesses o que eu acho que é importante. Clarinho como a água. Luís, bola para ti. Vamos. É isso mesmo, muito claro o nosso André. Antes de passar à próxima pergunta, só dizer aos nossos espectadores que podem deixar as vossas questões ao André no nosso chat da nossa transmissão, que depois no final iremos colocar as vossas perguntas ao André e ele certamente vai clarificar todas as vossas perguntas. Em cima também pode contribuir, onde está a passar no ticket que nós temos no nosso ecrã. Pode então contribuir e ajudar o nosso canal pela nossa plataforma do Patreon, ou por MBWay ou por IBAN, e que toda a equipa agradece. Passando então à próxima pergunta. André, qual foi a tua maior referência como treinador? Olha, é Mourinho. José Mourinho é a grande referência que eu tenho como treinador. Engloba todos. Quer internacionalmente, sim, ou só estás a escolher como português? Não, quem tem mais impacto na minha vida enquanto treinador, enquanto profissional, porque é nessa altura que eu entro na universidade, é José Mourinho, naturalmente, porque é 2002, 2003, 2003, 2004, que ele faz aquelas épocas fantásticas e aquele trabalho na equipa do Porto. Naturalmente, depois daí para a frente, e algumas das equipas que Mourinho construía, deixaram de me apaixonar de acordo com aquilo que é a minha ideia de jogo. Mas aquilo que ainda hoje, quando ouvimos, podemos não gostar do que ele faz no campo. Achas que o futebol também mudou um bocadinho depois? Não, eu acho que ele estava 10 anos à frente dos outros já na altura. O trabalhar em especificidade, que em Portugal se começou muito antes dos outros. E a estratégia que ele construía de lidar com os adversários estiveram muito tempo à frente dos outros. Eu lembro-me que ele em Old Trafford, num jogo mítico de 4-2 sobre o Barcelona, ele faz 4 gols ao Barcelona em que lhes deu a bola e contra-ataque e matou-os completamente. E nós achámos que na altura, eu estou a falar isto porque é o normal dele agora, mas na altura ele não dizia isto. Os meninos da FECDEF que fizeram os livros a rasgar meio mundo e a elogiar só o Mourinho, não era isto que diziam, porque ele dizia que descansava com bola, que repousava com bola, que tinha que ter muita bola e não sei o quê. Era no Porto contra o Passos Ferreira, contra o Leiria, contra as equipas portuguesas, e porque o Porto estava anos-luz acima por ele e pela estrutura Porto, que nós sabíamos que esteve 20 anos anos-luz à frente de toda a gente. E estamos a falar disto em que o Mourinho, durante muito tempo, depois em termos desta dimensão, e aquela capacidade humana que ele teve em ok, vou para a Inglaterra, um português em Inglaterra que é campeão da Europa e que vai ser campeão inglês e que
à frente de tubarões e de alguns senhores do futebol que nós também aprendemos a admirar. Isto envaidece-nos, isto marca-nos. O aspecto emocional é aquilo que mais nos marca. É a vitória, é o gol. Ainda ontem dizia, ainda há tempos refletia, e até fiz uma publicação, eu já tenho saudades. Porque há pouco o Rodolfo diz sacrifício, e eu até nem chamei a atenção. Sacrifício, está no futebol, nunca é sacrifício. É sacrifício, eventualmente, quando a gente lava na boca e não ganha a ninguém. Que é um sacrifício acordar no dia seguinte e sair à rua e planear o treino e seguir em frente. Mas isto é um prazer. Alguma profissão, na rádio, na televisão, em qualquer outra área, num escritório qualquer, numa multinacional, alguém tem a oportunidade de todas as semanas festejar um gol, todas as semanas ter a emoção do gol, todas as semanas ter a emoção da vitória, todas as semanas ter a emoção de um gol bem ligado que enche de orgulho o treinador e os jogadores. Quem é que tem disto? É único, isso é único. Se calhar eu ganho, no CNS, ganho 700 euros, ou 500, ou 600, eles ganham 5 mil e têm prémios de coisa. É dinheiro, mas emoção e paixão é o que nos move. E esta paixão e este aspecto emocional que Mourinho transportou desde cedo, sempre, fez com que nós nos apaixonássemos. Depois temos Guardiola, entretanto, JJ, Jorge Jesus, marca não só o futebol português, mas também ainda vai marcar mais, mas também em termos internacionais, em algumas das coisas que cria e na forma como organiza algumas das equipas. Saki, há muitos anos, já marcou, e acho que aquilo que Arrigo Sacchi fez há muitos anos foi talvez das maiores evoluções à data no futebol, a defesa à zona, a defesa zonal, a organização e a ocupação de espaço em função da bola e da ocupação de espaço em relação à baliza, e não da marcação individual. Tenho aqui algumas influências: Vítor Pereira, André Vilas Boas, Leonardo Jardim, porque esteve em Chaves, porque acompanhei na altura, porque estive na festa de subida, porque ouvi, estive sentado à mesa, veio de baixo, Paulo Fonseca agora com esta ideia fantástica, Luís Castro, o Mr. Valente. Tem tudo uma série de equipas que não... Algumas nada se assemelham com aquilo que eu mais gosto nas minhas, mas é um futebol agradável, um futebol positivo, um futebol que apaixona, é um futebol que marca de alguma maneira. E quando marca, nós guardamos para sempre. Para ti, o Mourinho foi aquele treinador que fez aquele boom nos treinadores também portugueses? E nos treinadores que vinham da nossa escola, da escola da universidade. Uhum. Porque, no fundo, ao associar-se ao FQDF, ele não tirou o curso no FQDF, tirou depois, acho que é mestrado que ele tira em alto rendimento no FQDF. Mas ao associar-se ao FQDF, ao Porto, à periodização tática, deu um boom na periodização tática, deu um boom na metodologia de treino e começou a mostrar que quem vai da universidade vai para o terreno bem mais preparado, começou a abrir portas para que daí para a frente entrassem jovens treinadores, porque à data era impossível um treinador de 27 aninhos entrar numa liga qualquer. Aliás, eu acho que o Luís Campos, com 26, treinou segunda e depois primeira liga, mas não era do sistema, e rapidamente ele diz, não sei se diz em on, mas em off já ouvi dizer na universidade que rapidamente correram com ele aí dos meandros, e ele percebeu que não tinha estômago para estar a aguentar com algumas coisas, não precisava, e foi à vida dele, e agora, olha, é o que é. É um dos melhores do mundo também na gestão. João, tu que também és treinador, concordas com o que o André disse? O Mourinho, para ti, também é uma referência? Sim, claramente que é uma referência à data de José Mourinho do Futebol Clube do Porto. É uma referência não só para mim, como o André disse, e bem para quem está no mundo académico, acaba por ser o saber sobre o saber fazer associado a títulos, e quando se conquista títulos é sempre muito mais fácil fazer-se acreditar num processo. E essa conquista de títulos associada àquilo que foi o processo de treino, àquilo que foi a metodologia e a liderança e comunicação à data ímpares de José Mourinho, fez com que facilitasse e abrisse as portas, como disse o André bem, ao lado académico. Não quero com isto dizer, como disse anteriormente, que não há e que não exista, porque existe quem vem do lado profissional que seja competente e que não ganhe. Atenção, por nós gostarmos de um determinado tipo de jogo, não quer dizer que esse jogo, ou só com esse tipo de jogo, que se consigam atingir objetivos. Não é isso que nós estamos aqui a tratar, não é isso o nosso objetivo, querer vender ou querer passar uma ideia. É percebermos que esta ideia
que nós estamos aqui a discutir, nomeadamente a questão de quem vem do mundo académico, é importante, tem os seus prós, tem os seus contras, porque também da mesma forma que existe, na minha opinião, muita gente competente vindo do lado profissional, há muita gente competente que vem do lado académico e também há trabalhos incompetentes, quer de uma proveniência e de outra. Muito bem, pegando aqui nas palavras do André, tu que disseste que o Mourinho andou mais 10 anos à frente de qualquer outro treinador português, falando do nosso futebol, como é que tu vês todas estas decisões que têm sido tomadas no último mês, por exemplo? Isto é benéfico para o nosso futebol? São medidas que têm que ser medidas de circunstâncias para a altura ou a criação de uma terceira liga? O que é que opinião tens sobre isto tudo? Já misturaste para aí... Assim muito resumido. É só para ir buscar qualquer informaçãozinha aí do teu lado. Já misturaste para aí uma série de questões que uma outra que já tinha refletido e outras... Sim, eu não sou a pessoa mais competente. Sim, mas qual é a tua opinião como homem do futebol? Como nós não gostamos muito que os médicos e os políticos falem de futebol, também não sou a pessoa mais competente para falar de decisões políticas nem de futebol. Parece-me a mim que... Isto tem a ver também com política, claramente, certo? Eu acho que todas as decisões que estão a ser tomadas de algum tempo, esta parte, quer no confinamento, desconfinamento, esta abertura e o participar da Primeira Liga e não da Segunda Liga, não do CNS, tem a ver com o impacto que as medidas possam ter num aparecer de novos casos, que depois tem um impacto na economia, que depois tem um impacto no número de votos para quem governa. Isto para mim é claro. Mais do que a saúde, que se vão morrer mais 10, 15 ou 20 ou 1000, ou se vamos chegar aos 2000 mortes, porque 2000 mortes numa gripe de 2017, acho que até só num dia morreram 400 pessoas e 200 delas em 2017 morreram de gripe. Em momento. Não quer dizer que no inverno não haja tantas mortes como aquelas que nós estamos a falar agora de Covid. Mas o que me parece é que todas estas decisões têm impacto político. E têm interesse político e económico. Porque a Primeira Liga vai-se jogar naturalmente porque há interesses económicos das transmissões televisivas. E não havendo competição, a própria UEFA teme que não haja transferências, e não havendo transferências, e não havendo rentabilização de jogadores e de ativos. Não há negócio, não é? Não há negócio e fica tudo mais difícil. Inclusive, eles têm medo de retomar e não sabem como é que vão retomar daqui para a frente as competições, porque têm medo que no final desta época desportiva, em 2021, naturalmente não haja europeu e depois já não há mais timing para haver europeu. E isso é uma catástrofe em termos de financeiros, pelo número de sponsors, de investimentos feitos, etc., que eles têm que salvaguardar. Agora, parece-me claramente que, havendo futebol, para nós, neste caso, até é melhor estar em casa e ter quase todos os dias um jogo de qualquer uma das ligas que nos apaixona ou do futebol português, não deixa de ser positivo, não deixa de ser importante para se passar esta fase. No que diz respeito à organização do CP, já há alguns anos, quando estava em Bragança, no 16-17, 15-16, fui consultado e ajudou-me a refletir por João, um rapaz que era técnico na Federação Portuguesa, que entretanto acho que até saiu, e que estavam a estudar o porquê de se manter este campeonato ou mudar, e já na altura me parecia claro. A nossa ida à fase final ajudou-me a perceber que aquelas 8 equipas que se encontraram na fase final tinham um nível competitivo, um nível de dificuldade, todos os jogos, muito maior. O que proporcionavam a que aqueles jogadores, naquele momento, crescessem muito mais do que cresciam depois no resto do campeonato. E já me parecia na altura, pelos investimentos dispares que já havia, ainda à época, as divisões tinham 10 equipas, salvo erro, se não estou enganado, eram 8 séries de 10, e não havia a mistura que houve depois em 4 séries de 18 ou 4 séries de 20 e 4 séries de 18, que foram criando maior diferença e maior dificuldade, porque são muitas equipas a descer e são muitos candidatos a um ou 2 lugares de play-off, que mesmo assim não garante a subida. Nessa altura já achava, não é que para mim, enquanto treinador, e não é que para nós, enquanto treinadores, haver mais divisões seja mais fácil, porque temos mais espaço para escalar,
temos mais caminho a percorrer. A mim parecia-me que havia de haver um campeonato de norte a sul em que englobasse aquelas 16 equipas que jogavam numa 6 e noutra. É caro, é dispendioso, mas tinha que haver, na minha opinião, na altura, deixei patente isso. Deveria haver aqui um campeonato, 18, 16, 18 equipas, de norte a sul, em que aquelas equipas que queriam investir mais tinham que ter já algo que era fundamental e que eles depois foram criando, que é requisitos, ou pré-requisitos, ou um X número de requisitos, estádios, instalações, número de cadeiras que é preciso na segunda liga, salas antidoping, salas de imprensa, contratos semi-profissionais, criar aí qualquer coisa, para que a diferença entre estar no CNS e chegar à segunda liga não fosse aquela diferença que nós ouvíamos. Agora já não ouvimos. Antigamente ouvíamos quem quer ir para a segunda liga, vamos ver se o estádio dá, vamos ver se tem cadeiras suficientes, vamos ver se tem salas de antidoping. Quer dizer, estes problemas seriam resolvidos nessa divisão. Eles depois criaram uma comissão que sempre que alguém é candidato a subir à segunda liga, tem uma vistoria prévia logo em janeiro para perceber se o que é que tem que mudar. E eu já na altura achava isso. Achava que isso iria acontecer. O que vai fazer com que o campeonato mais abaixo vai ter jogos entre equipas mais próximas, mais competitivos e, inclusive, para as equipas do interior, porque o futebol não é só litoral, não é só Porto, Lisboa, Aveiro e Braga. O futebol é Porto, Lisboa, Aveiro e Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Porto Alegre, Beja, Évora, o Algarve. Distritos. É todo lado. E nós temos, se queremos um futebol para todos, se o futebol é amador, e neste caso amador, a competição nacional é para todos, temos que promover iguais oportunidades. E para promover iguais oportunidades, a participação de uma equipa já está adequada, mas com esta decalagem tão grande que existe, e nós sabemos que as dificuldades em contratar no interior são muito maiores do que no litoral, teríamos que encontrar um campeonato mais equilibrado. E parece-me que esta criação desta terceira divisão, que até podia ter sido já este ano, não sei porque é que vamos ficar mais uma época a descer 1/3 das equipas que vão participar no futuro campeonato, que vai beneficiar as equipas de uma determinada região que queiram subir, que queiram se estruturar e que queiram dar no campeonato de Portugal. A teu ver, tinha já efeito já nesta época? Na próxima? Sim, porque não? Então andamos aqui com... O critério da primeira à última liga dos distritais não foi uniforme. Andamos a beneficiar, a procurar minimizar estragos, ou seja, a primeira liga quer jogar, vai haver subidas e descidas. Na segunda liga não se joga, mas há subidas e descidas. No CNS nem houve subidas porque houve descidas na segunda liga, senão não havia nem subidas e também não havia descidas. Nos distritais já não subia ninguém, em divisão quase nenhuma. Então, quer dizer, já que há agora, desceram equipas da segunda liga e vão subir equipas da segunda liga sem concluir, ok, o mérito, até porque algumas delas, das equipas que estavam para descer, andaram 20 jornadas em lugares de descida, como no caso do CNS, há várias equipas que andaram imenso tempo no lugar de descida, já não era surpresa e as pessoas já estavam acomodadas a isto. Agora, parece-me que podiam ter dado aqui ok, subiram aquelas duas, justo, são duas equipas altamente preparadas para disputar o campeonato, agora podiam ter criado logo a tal terceira divisão, que ao que parece, não sei se é verdade, eles vão obrigar a que haja contratos profissionais, que haja assim uma série de coisas, e vão colocar também um acesso à segunda liga muito mais justo, em vez de serem playoffs, ser em mini campeonato. Mas vamos ver e vamos esperar que isto ainda está tudo muito verde e vamos ver quais são as coisas. É isso mesmo. Claro. João, podes avançar também com mais algumas perguntas? Sim, André, entrando aqui no âmbito mais de organização e estruturação, o que é que tu não abdicas nas tuas equipas técnicas e naquilo que é a tua metodologia? Minha metodologia preocupo-me em respeitar alguns princípios do treino, mas essencialmente o princípio da especificidade. Trabalhamos sempre para aquilo que nós queremos ver jogar e para aquilo que vai ser o nosso jogo. Todas as semanas trabalhamos. Não há exercício nenhum que a gente não faça, a não ser que seja lúdico, por algum outro motivo, que não seja para o nosso jogo e para otimizar o rendimento dos nossos jogadores. E mexemos aí com o tempo, número, tempo e espaço dos exercícios durante a semana, de micro para macro, para trabalhar aquilo que é a nossa ideia de jogo durante o microciclo. Há algo que eu não abdico, principalmente agora daqui para a frente, que é a construção de uma equipa técnica com diversas competências. Na área da condição física, aliás, toda a gente tem que perceber a metodologia
de treino, primeiro. Mas depois, na área da condição física, trabalho de prevenção, trabalho de mobilidade articular e muscular de algumas e alguns desequilíbrios musculares que possam existir. Análise de rendimento nosso, scouting ou análise de rendimento do adversário que vamos encontrar, treinador de guarda-redes, essencialmente estes 4 elementos juntamente comigo para trabalharmos e para Aproveito aqui para interromper, se o Hélder nos está a ver, para um abraço para o Hélder. O Hélder Lucas tem sido treinador de guarda-redes do Mr. André, e aproveitar para lhe dar um abraço. Não, eu tenho tido essa sorte, tenho tido e tenho felizmente dado a oportunidade desde que comecei, porque comecei sozinho, e quando alguém tem a oportunidade de entrar num determinado contexto, não foi para o meu trabalho, porque podia ter, da maneira que eu entrei em Touris, podia ter entrado outro qualquer. A lei da reciprocidade aplica-se daqui para a frente, pelo menos para mim, que sou uma pessoa extremamente agradecida, não só pelo que as pessoas me fazem, pelo que as pessoas me dão e por aquilo que as pessoas, muitas vezes, com pequenas demonstrações de simpatia e de carinho, me transmitem. Habituei-me a ser assim, faz parte da minha educação, faz parte também do povo transmontano, ser povo muito dado, muito carinhoso, muito chegado e com muita capacidade para agradecer a esta cultura. E o agradecimento e o respeito pelo outro aqui tenho muito presente em mim. Então, dei a oportunidade a vários elementos de equipas técnicas, ao Ivo, que na altura vinha da Covilhã, depois ao Bruno Fidalgo mais à frente, ao César Pinho na Gafanha, o Bruno Gonçalves. Quer dizer, eu nunca tive uma equipa técnica muito bem constituída. Tive inicialmente o Ivo e o Hélder, que me acompanharam logo numa fase inicial durante 1 ano e meio, mas depois, na mudança para Bragança, ou era sem adjuntos ou então não ia, e tive que tomar decisões. Havia quatro vezes orçamento maior em Bragança, permitia-me estar a lutar. Eu pensei que no ano seguinte conseguia construir a minha equipa técnica, mas não foi fácil, não consegui, tive que trabalhar com os elementos que existiam no clube, e esta capacidade de adaptação levou-me a que depois, quando fui para a Gafanha, eu mandei, e eu tinha que ser como eu queria, e tinha que ser com a equipa técnica que eu queria. Esta mudança e esta capacidade de mudar levou-me a perceber o que é que realmente era importante e a operacionalizar e a dinamizar a dinâmica da equipa técnica, porque se eu acredito que o pormenor faz diferença e pode dar pontos, e se cada uma destas áreas der pontos, porque o jogador lesiona-se menos, há menos lesões, estão mais preparados, estão mais fortes no contacto, estão mais fortes no equilíbrio, se a análise do adversário permite-nos prever de forma muito próxima do que vai acontecer, tudo o que o adversário nos vai fazer, e então nós podemos criar dinâmicas para isso. Se eu acredito que estes 4 ou 5% todos juntos nos dão pontos, ao fim de 4 ou 5% vezes 4 ou 5, são 20 ou 30% daquilo que é a aleatoriedade de um jogo de futebol, que fica menos aleatória, e eu acredito que quando isso acontece, nós estamos mais próximos de ganhar, mais preparados para ganhar, se bem que a condição para ganhar mais vezes é ter os melhores jogadores. Mas ter uma excelente equipa técnica, ter uma boa estrutura, é fundamental para se fazer um excelente trabalho. E ter uma estrutura que dê suporte a todo este trabalho, a toda esta dinâmica, que eu acho que é fundamental. André, entrocando agora naquilo que foi fazendo uma retrospectiva de todos os clubes onde já passaste, qual foi o projeto desportivo que até o momento deu mais gozo a estar por dentro, fazer parte do processo e desenvolver? O projeto desportivo que me deu mais gozo desenvolver, por todo o desafio pelo que eu passei, foi em Bragança no segundo ano. Deu-me gozo pela dificuldade que foi. O que me deu mais prazer em trabalhar de forma organizada e estruturada foi na Gafanha. Porque escolhi toda a equipa técnica, escolhemos todos os jogadores que conseguimos dentro do orçamento que tínhamos e trabalhamos afincadamente para uma determinada ideia. Esse foi, aliás, porque todos os sítios onde nós começámos de início e escolhemos equipa técnica, e escolhemos os jogadores que nós queríamos para um determinado jogar, foram anos de bastante sucesso. Aliás, foram todos anos de sucesso. Todos os sítios onde a gente começou, escolheu, planeou, estruturou e trabalhou, foram anos de sucesso. Todos. Depois, hoje já não... Hoje estava a correr já muito bem, começamos a meio. Vila Real Bragança começamos a meio. E em Viseu começamos de início, mas não escolhi nada. Nem equipa técnica, nem jogadores, nem
nem coisa nenhuma. Tentei trabalhar com o que tínhamos, escolhi um adjunto, é verdade, tentei trabalhar com o que tínhamos e as coisas correram... Que por acaso está a ter sucesso no Castro Daire, não é? Não, ou não, estou enganado. Sim, o Não, Vasco. era o Vasco. É o Vasco Almeida. O Vasco é uma das pessoas que me influenciou para eu vir para desporto, para eu ser treinador através do curso de desporto, e é um dos treinadores que eu já, antes até de ter entrado em Tourismo, dizia a toda a gente que era excelente, que era muito bom gestor, muito bom tecnicamente, muito bom em termos metodológicos, e que só precisava de uma oportunidade no CNS para provar que era realmente muito bom. E este ano é, de longe, não sei se é só se é a NTF, se não for que se faça, que vai ser de longe o treinador premiado em Portugal com o melhor trabalho. Teve 20 e tal jogos sem perder e aí meteu 14 ou 15 vitórias e são 5 ou 6 empates. Há alguém em Portugal que fez melhor? Eu não conheço. Numa equipa do interior, para finalizar aqui esta minha intervenção, numa equipa do interior. Que não é fácil, com todas as vicissitudes que tem. Pois, que ainda mais releva ao trabalho. Numa equipa do interior, não. Numa equipa do interior, na Série B. Sem dúvida. A Série B é talvez, ou muito provavelmente, a série mais difícil. Onde se falava que havia 10 candidatos ao play-off e um deles podia descer, não é? Pois, provavelmente. E ele ficou em quinto, ou estava em quinto, e não lhe deram reforços em janeiro, uma série de coisas, Começou mal, isto é, mal no sentido do ponto de vista desportivo, que é óbvio que uma equipa que vem do Distrital tem sempre uma adaptação, quer da estrutura, quer do próprio treinador, da equipe técnica e do próprio clube, a adaptação àquilo que é o contexto do Campeonato de Portugal, porque a exigência é totalmente diferente independentemente de um campeonato distrital, e certamente que depois desta adaptação o trabalho ficou à vista, quer do Vasco, quer da equipa técnica e quer de todo o clube em si. Passando agora para o Rodolfo. Então vamos entrar agora aqui na segunda e última parte das minhas questões. E há pouco falámos e abordámos um pouco o crescimento do jovem treinador. Agora vamos então falar daquilo que já o colega referia noutro programa semelhante ao nosso. Vamos começar aqui a partir um bocadinho de pedra, como ele diz e bem, e falar sobre o jogo de futebol. Eu tenho aqui uma questão que o Mr. André David já abordou aqui um bocadinho numa questão do João, mas vamos esmiuçar aqui um bocadinho mais a sua opinião. Há muito tempo que é discutida a presença ou não da componente estratégica em relação ao adversário na criação do exercício de treino do nosso microciclo. O Mr. André defende que a equipa se deve preocupar com o adversário de uma forma prioritária, ou as suas ideias, o seu modelo de jogo é que devem estar presentes em cada unidade de treino de forma mais absoluta e depois dar sim algum conteúdo de parte do adversário. Ou seja, quando a gente fala de estratégia e quando pensamos na estratégia de mudar sistematicamente o sistema, de mudar a forma de jogar, mudar tudo radicalmente, isso para mim não é estratégia. Isso para mim é treinar, eventualmente, mas não é estratégia naquilo que eu acho que é a estratégia que deve ser contextualizada e adaptada à nossa forma de jogar, ao nosso contexto, à nossa ideia. Nós todas as semanas temos três indicadores que balizam aquilo que é o nosso trabalho. O jogo anterior, aquilo que de modelo de jogo nos está a faltar, ou seja, que nós vamos analisar, não é só do jogo anterior, mas que até já sentimos, se calhar, que há 2 jogos atrás, num determinado contexto, já não está tão consolidado algum comportamento setorial, intersetorial ou grupal, mas para aquele adversário seguinte nós não achamos que fosse relevante e que temos que ir tocar, aquilo que é a ideia de jogo, a evolução da própria ideia, da modulação dessa mesma ideia, e depois, por terceiro aspecto, aquilo que é o adversário. Eu costumo dar sempre este exemplo, que é o mais radical e o mais fácil de entender. Eu quero a minha equipa a defender junta, 20, 25 metros, pressionante, o mais alto possível, para recuperar rapidamente a bola, não deixar jogar por dentro da equipa, obrigar a que o jogo vá pelos corredores para criar zonas pressionantes no corredor lateral. Eu posso fazer isto se o adversário... Nós apanhamos o adversário, o Castelo Branco, há uns anos, que usava umas diagonais. Nós defendemos em 4-3-3 e usava umas diagonais para o lado contrário e nós fazíamos zona pressionante com o ponta a definir o corredor da bola, o extremo contrário a dividir e o nosso médio interior a cair no médio centro deles. E essa diagonal, a bem ou ao mal, ao bater, apanhava sempre daquele lado contrário, o lateral contrário e o extremo contrário em situação de 2 contra 1, porque o médio, o extremo do lado contrário estavam inclinados para o lado forte
da bola, estavam a procurar marcar linhas de passe, a fazer zona pressionante, a fazer meia distância sobre essas linhas de passe dentro do centro de jogo e do lado da bola. Quando isto acontecia, criava-nos problemas. Então, o que é que a gente achou daqui para a frente? Quando jogamos contra este tipo de adversários, defendemos em 4-4-1+1, em que o ponta de lança condiciona e o 1+1 é para que o médio centro não pegue no jogo e não seja ele a lançar. Marcamos aquelas linhas de passe ali, dividimos nem que seja um bocadinho os dois da frente com os 4 de trás e quando houver variações, nós temos lá igualdade numérica. Ou seja, podemos defender em 4-4-2, podemos defender em 4-4-1+1, podemos defender em 4-3-3. De acordo com o adversário, nós podemos colocar aqui estas dinâmicas. Agora, a ocupação de espaço, a equipa curta, zonas pressionantes que queremos definir, depois mais micro, as linhas, a saber controlar a profundidade, bola coberta, bola descoberta, isso está sempre presente. Nós podemos fazê-lo de uma maneira ou podemos fazê-lo de outra. Quem diz isto, diz numa nuance ofensiva, em que nós atacamos contra um adversário que joga numa linha de 5 a defender, e nós sabemos perfeitamente que, em variação, queremos que o nosso terceiro homem da linha de trás, do 3-4-3, salte, se envolva e vá criar juntamente com o ala. O Ruben fazia isso muito bem em Loures. Saltava, que o Ruben construía atrás, saltava e envolvia-se, dava mobilidade, ia ao extremo para ajudar a desbloquear e a criar situações 2 contra 1. Não tínhamos isso em todos os jogos. Tínhamos isto dentro daquilo que é um padrão e um jogo posicional que já estava estabelecido, que depois, para determinados jogos, nós criávamos e nós estruturávamos as coisas de uma ou outra maneira, de acordo com aquilo que eram as resistências que o adversário nos vai causar. Quem não consegue, no próprio treino, representar as resistências que vai apanhar ao domingo, mais vezes vai apanhar problemas novos para resolver, que só está a resolver em jogo. Então nós queremos aproveitar e queremos vivenciá-los em treino, estruturá-los em treino, defini-los em treino, não fugimos nada daquilo que são a nossa ideia geral, que nós estamos a falar. Eu falei do momento defensivo mais concreto e queremos defender de forma eficaz, não permitir situações de finalização, não permitir situações de golo, não permitir que o adversário chegue perto da baliza, recuperar o mais alto possível a bola e quando recuperarmos depois temos que saber o que lhe fazer. Resumindo só um pouco para os nossos ouvintes, mais os amantes do futebol, não tanto na vertente de treinador, o Mr. André David foca aqui que o microciclo deverá permanecer e ser focado naquilo que são as nossas ideias, não é? Os nossos comportamentos enquanto treinador que queremos representar na equipa, mas também tendo sempre atenção àquilo que o adversário nos poderá causar de problemas, fazendo uma observação direta do adversário. Vou-te dar um exemplo. Fazes um exercício de organização intersetorial da linha de 3 médios com 3 avançados. Sobre uma construção de 5 ou de 6, ou até inferioridade numérica, como tu achas que naquele momento deve ser feito. Tu, nesse momento, estás a manter os teus grandes princípios da organização defensiva no intersetorial, mas podes fazê-lo com 3 médios, 1 ponta e 2 extremos. Podes fazê-lo com 4, 2 extremos, 2 médios e 2 pontas. Podes fazê-lo com 4, 1 mais 1. Até podes fazer com 3 mais 2, como se quisesses defender num 5-3-2. Os princípios macro mantêm-se. A disposição no campo é ligeiramente diferente, mas se sabes estar em contenção, sabes estar em cobertura defensiva, sabes estar em equilíbrio, sabes estar em qualquer uma das designações que nós possamos pedir para estar. Ou seja, nós temos a nossa ideia de jogo, e a nossa ideia de jogo tem estes macro princípios. Depois, para defender uma determinada equipa, se nós achamos que é melhor dispor em 2 linhas de 4 mais 2 ou um 4-3-3, nós alteramos, nós mudamos e nós definimos como achamos que é melhor para ultrapassar as dificuldades que o adversário nos vai causar. Muito bem. Passando agora para outra questão, direcionada aqui com a análise do próprio jogo e também do adversário, como é que o Mr. André David potencia o trabalho do observador nas suas equipas? É um trabalho mais interno, ou seja, avaliação, análise do treino e do próprio jogo, ou foca mais o observador, ou tem as duas vertentes no trabalho de análise do adversário, preparando assim a sua equipa? Quando só tenho um, ele faz as duas coisas. Analisa-nos a nós e analisa o adversário. Mas o que é que ele faz logo é, quando vai a análise do adversário à terça-feira, já vem com as nuances dentro daquilo que é o nosso modelo de jogo, que nós podemos ou devemos utilizar, aconselhando para que eu
reflita sobre isso. E quando nós apresentamos e colocamos em exercício, exercícios grupais, setoriais, intersetoriais, se vamos alterar alguma coisa do que esteve para trás, já começamos a trabalhar nesse dia, em todos os dias da semana, logo dessa maneira. E quando vamos à observação, vai-se fazer luz completamente na cabeça dos jogadores, que as resistências que vamos encontrar é aquelas, a disposição que nós estamos a apanhar é estas, e nós, a partir dali, faz-se luz, já se encaixa, e eles já percebem o que é que nós queremos trabalhar. Mas todas estas organizações, ou diferentes disposições no campo, de acordo com os grandes princípios que nós temos em termos defensivos, procuramos que sejam vivenciados nos momentos de pré-época, em que, se conseguimos retratar equipas que façam aquilo que são aqueles 4 ou 5 estereótipos de equipas que nós encontramos, nós sabemos que encontramos equipas que batem, equipas que querem jogar, equipas que batem para 2 pontas, ou só para 1, ou que constroem a 3 sempre. Ok, encontramos equipas que façam aquilo que nós achamos que vamos encontrar na maior parte dos adversários, porque vamos, ao longo do tempo, conhecendo os adversários que nós encontramos pela frente, e a partir daí começamos a preparar, já na pré-época, organizações, os mesmos princípios, mas para organizações táticas em campo, técnico-táticas em campo, ligeiramente diferentes. Não tinha esta questão aqui programada, mas visto que o Mister falou disto, falar também um bocadinho da fase preparatória. Na fase preparatória, ou seja, na pré-época, o Mister André David defende que esta fase preparatória é uma fase em que nós devemos trabalhar a implementação de ideias nos nossos jogadores, como referiu, dar mais foco a isso e dentro disso adaptar também a dinâmica de cargas e colocar também os jogadores em forma, ou prioriza um trabalho mais focado naquilo que é a vertente condicional, o trabalho mais duro, digamos assim, da parte física na pré-época. Temos preocupação com a primeira semana, naquilo que é a questão essencial da adaptação ao esforço, e depois daí para a frente, essencialmente 2 semanas para uma semana e meia para trabalhar a resistência específica, em que não encurtamos muitos espaços, é sempre espaços maiores, porque para eles se adaptarem, e depois uma semana e meia de trabalho, ou 2 em espaços mais pequenos, sempre podemos concentrar para trabalho mais de força e depois velocidade no final da pré-época, mas sempre a especificidade e sempre que nós achamos, e está aprovado, os jogos reduzidos condicionados, as formas jogadas que nós utilizamos, bem estruturadas, dão essencialmente à equipa resistência específica. Os grandes ganhos nos jogos reduzidos são essencialmente ao nível da resistência específica. E daí para a frente, estamos sempre a trabalhar em especificidade, estamos sempre a ganhar essa resistência específica para que os nossos jogadores cheguem rapidamente à nossa ideia de jogo, a um jogo posicional ofensivo forte, a ocupação de espaços e um jogo posicional sem bola também forte, para depois podermos caminhar e construir estas nuances que aí possam advir, porque não se pode, na priorização daquilo que nós temos para fazer, não se pode misturar alhos com bugalhos, porque senão criamos confusão, criamos stress, criamos dúvida, e ao criar confusão, stress e dúvida no momento errado, podemos criar problemas para nós próprios. Passando aqui para a minha última questão, uma questão mais relacionada que aquilo que é a intervenção de um jovem treinador, na generalidade. Como é que o Mr. André David, se tem alguma estratégia para liderar plantéis onde existem jogadores com um estatuto e com uma experiência muito grande, que muitos deles têm até personalidades e hábitos vincados, o que faz um treinador de tenra idade, como o Mr. André teve durante este percurso como treinador principal do escalão sénior, que estratégias tem para que isto não seja um problema? Os jogadores têm que perceber 2 coisas. Eles são contratados, independentemente do estatuto, para treinar. Depois, se tiverem mérito, jogam. Se não tiverem mérito, ficam no banco. Se estiverem realmente muito mal, ficam na bancada com as namoradas a ver os jogos, e têm que aceitar isso com naturalidade. O treino dá-lhes todos os dias a possibilidade de provar que merecem jogar e que merecem estar no campo. Depois, a questão que nós temos que naturalmente seduzir enquanto líderes, não só toda a estrutura que nos lidera, mas também os jogadores, para que queremos um determinado jogar. Há comportamentos, eu acredito que não há comportamentos bons e maus. Alguns são muito maus e alguns que realmente já não se usam, mas acredito que há comportamentos adaptados ou desadaptados
a determinados contextos. Eu dou um exemplo. Nós não precisamos ter uma linha defensiva em cima da linha média, uns 10 metros, no CNS, com campos maus, sintéticos horríveis, em que depois os adversários não conseguem explorar aquele espaço entre linhas, conforme vemos na alta competição na segunda liga. Às vezes, tem 15 metros a 20, e qual é o problema? Depois a bola entra lá, os médios não vão atrás, não correm, têm perninhas para compensar, a maior parte não consegue desbloquear. Eu acredito que há comportamentos bons, não há comportamentos bons e maus, há comportamentos mal adaptados e bem adaptados aos contextos, e é a nossa função fazer acreditar os nossos jogadores nos comportamentos. Que aqueles comportamentos promovem o tal sucesso que eu estava a dizer, não promovem a dúvida, promovem esse sucesso, promovem a aculturação daquilo que é a modulação da nossa ideia de jogo, e que esse crescimento possibilita ganhar jogos, possibilita fazê-los crescer como equipa, e esse trabalho que nós temos que ter é mostrar aos jogadores que nós somos um elemento da estrutura, um ser humano que trabalha para o rendimento deles. Não é para o nosso, é para o rendimento deles. Porque isto está tudo ligado. Eles rendem, a equipa ganha, nós ganhamos, o clube ganha. E nós somos elementos que têm que ajudar a potenciar aqueles jogadores, a potenciar aquilo que eles têm. E o que me tem acontecido na maior parte dos casos, já tive um outro caso que não foi bem assim, mas na maior parte dos casos é que os mais velhos, como já começam a pensar como treinadores, aproveitam não só a minha ideia, não só a minha metodologia, que há aí alguns que já são treinadores influenciados por mim, e aproveitam para eles desfrutarem de uma nova era, porque antigamente tinham que malhar atrás da bola constantemente, tinham que correr, e eles gostam daquilo que nós lhes apresentamos. Quando gostam, quando acreditam, ou quando têm necessidade de gostarem de acreditar, como era a malta Toris que estava com a corda na garganta, torna-se mais fácil para nós. Mas é este nosso dever. Persuadi-los e fazê-los perceber que aquilo, com vídeos, no campo, quando eles não concordarem, discutir de forma normal, não de forma autoritária e de forma, não, eu que sei, tenho razão, por isso desaparece daqui, fazê-los perceber, fazê-los entender, porque eu gosto que os meus jogadores percebam como, porquê é que fazem determinado número de coisas e o que é que isso traz de vantagem para a equipa em determinado momento, em determinado contexto. E isso é fundamental. Muito obrigado. Passo então agora a bola. Muito bem, estamos quase já na parte final. Colocar já agora, antes de irmos para as últimas duas perguntas, colocar já agora a pergunta aqui do nosso espectador, uma espectadora o seu nome Lourdes Pereira Boinas, ela que diz que gostaria de saber se o André pensa que as várias variantes do jogo e as táticas, se é importante ou não as características que temos no plantel. É a questão da Lourdes Bonas e o nosso também agradecimento por participar no nosso Camisola 10. Olha, parabéns à Lourdes, que acabou por colocar uma questão muito interessante e muito pertinente. É que, quando nós falamos destas nuances, quando nós falamos destas características, muitas vezes fazemos porque cada jogador, vou dar o exemplo dos médios, se jogarem 3 médios no 4-3-3, podem ter as mesmas funções, mas cada um deles dá uma vida diferente quando interpreta essas mesmas funções. Porque cada um deles, cada jogador tem a sua personalidade, tem as suas características e tem as suas qualidades. E muitas vezes a mudança de A para B, a diversidade de ter médios, ou seja, se eu tiver 6 médios, jogo em 4-3-3, tenho 6 médios, todos eles gostam de bola no pé, caramba, mas se eu tiver um que gosta de bola no pé, um que gosta de receber entre linhas, um que gosta de rupturas, um que gosta até de ter muita capacidade para chegar à frente. São características que depois, quando nós quisermos mexer com o jogo, vão dar um ser diferente ao jogo. A ideia é a mesma, as funções na posição é a mesma, mas a vida que determinado jogador dá àquela ideia são sempre características do jogador em si e da relação que ele depois consegue estabelecer com quem os rodeia. Muito bem, espero que a tua resposta tenha elucidado claramente a Lourdes. Até o momento é a única pergunta. Vamos continuando com as nossas perguntas, agora fugindo aqui um pouco do tema mais pessoal. Conta-nos um episódio de jogo que jamais te esqueceste. Um episódio de jogo que jamais esqueci. Curioso, um
um episódio que jamais te vais esquecer na tua vida, como na tua carreira ou como jogador, não sei. Há alguns que... Eu, como jogador, os únicos episódios que eu tinha positivos era quando havia penaltis, que eu em cada 10 penaltis por época defendia 8. E então houve um jogo qualquer que defendi 2. Marcou um colega meu, que é de Vila Real, e disse: olha, agora anda cá tu, estavas aí com muita conversa, vem tu marcar. Um já falhou, e ele, tumba, falhou. Não defendi nenhum, um foi por cima da barra e o outro foi ao poste. Mas o meu paleio deve-os ter destabilizado, e depois vieram ser meus colegas de equipa em Abamos. Não. Os momentos mais marcantes são os momentos daqueles golos a acabar o jogo. Aos 90, aos 93, aos 94, 0-0, 1-0, é uma coisa do outro mundo. E um que deu uma subida, aos 93, 94, e um que deu um título ou uma subida, não? Sim, esses momentos, não tenho nenhum assim. Não Ok. tenho, no ano que subimos em Oliveira do Hospital, e mesmo quando fomos à fase final em Bragança, fomos com diferença. Em Oliveira do Hospital fomos campeões assim, com 12 pontos de avanço, logo a 5 ou 6 jornadas do fim já éramos campeões, é uma coisa assim. Não. Há depois, por exemplo, nós fomos a um jogo em Torias, tivemos a jogar com 10 toda a segunda parte, e na parte final vamos lá num lance de contra-ataque, não acreditar que acaba por levar uma bola à barra, e numa ressaca, um médio que estava já a jogar com 4-4-1 há mais de quanto tempo, e ele ali consegue, o Tiago Ronaldo consegue chegar à frente e faz um golo. E esses golos é de uma adrenalina e de uma explosão realmente incríveis. Ou então uma jogada fantástica que termina com um golo. São momentos, ou uma bola parada que resulta em golo, são momentos que realmente... queria contar um momento. Foi um momento em Vendas Novas, nesse ano, no meu primeiro ano. Um momento em que estávamos a ganhar 1-0, há um canto a nosso favor, contra-ataque, e a bola ressalta para perto da linha onde eu estava. E acho que é Sabri que se chamava, um pretinho que jogava lá no Vendas Novas, recebe a bola junto à linha, ao pé de mim, e começa a meter a bola na frente. Eu, quando chega ali a perto da linha, o Vilas Boas já tinha aquele vício, e eu, não sei o quê, disse-lhe lá qualquer coisa, ele atrapalhou-se com a bola saiu, veio para cima de mim, e encostamos cabeça com cabeça, mas o árbitro, demasiado rigoroso, expulsou-me a mim. Pronto, normal, só porque eu assustei, nem tinha feito nada de mal, mas levaste o cartão. Expulsou-me do banco, expulsou o rapaz, que depois até escreveu no relatório e deu-lhe um castigo enorme ao rapaz, que eu ainda fiz uma carta a dizer que não fui cuspido, nem fui agredido, mas não adiantou de nada. E depois o Marinheiro, que foi meu jogador em Louros, veio-me empurrar para ir embora, vá lá embora, eu creio que ficou um alvoroço, levou o segundo amarelo, foi expulso, e nós precisávamos imenso de ganhar o jogo. Olha, aquele lance estávamos a ganhar 1-0, eles ficaram com 9, e nós acabámos por ganhar 2-0, e foi um jogo importantíssimo. Não a atitude, não é bonita, mas não foi o insultar, não foi entrar lá para agarrar, não foi nada disso, foi o correr ao lado dele na linha, atrapalhou de certa forma, porque assustou-se, estava concentrado na bola, e acabou por ser expulso ele, acabei por ser expulso eu, e olha, acabámos por ganhar aquele jogo. Já estávamos a vencer, mas ficou mais fácil dali para a frente. Muito bem, antes de passar ao João para a sua última questão, tenho aqui uma última questão do Marco Jesus. Obrigado, Marco, por participares também no nosso Camisola 10. Ele pergunta, Mr. André, repetes os exercícios ou tens uma variabilidade de exercícios? E manda-lhe um abraço. Pois é, Marco é de Sabroso Aguiar, é meu amigo mais velho que eu, mas amigo lá da infância, e também era jogador lá no Sabroso. Ele e 4 ou 5 irmãos, que eles são muitos irmãos, e eram todos muito bons jogadores. Não, repito, não tenho uma bateria de exercícios muito, muito grande. Tenho um grupo de exercícios que eu uso, com nuances diferentes, com condicionantes e constrangimentos diferentes, e devo ter uns 20 exercícios, se tiver. Naturalmente, com o tempo e com o passar da época, vamos passando daqueles exercícios que são de introdução aos comportamentos, de assimilar os comportamentos, para exercícios
de consolidação desses mesmos comportamentos, em que depois mais à frente já nos permite ir ao pormenor, à orientação do corpo, ao pormenor que é importante e que eu acho que é fundamental, e essa ida ao pormenor que depois faz a diferença entre ter um determinado desempenho após receber bola ou não, de acordo com a orientação do corpo, com o pé com que recebe a bola, a forma como consegue dar seguimento à jogada. Muito bem, João, podes marcar um golo agora ao André. Vou tentar, pá, vou tentar enganar o André. Se ele me deixar, André, para terminar, muita gente nos está a ouvir e para muitos daqueles que seguem o teu trabalho, após o Grupo Desportivo de Bragança, qual é o próximo passo? Não sei, não tenho proposta nenhuma de clube, mas tenho uma certeza na minha cabeça, eu gostava imenso este ano começar num campeonato e estruturar tudo de início, porque acredito mesmo nisso, que quando começamos, quando estruturamos, quando escolhemos uma determinada ideia para um determinado processo, os resultados estão do nosso lado. Felizmente temos feito sempre grandes trabalhos, sempre excelentes prestações, e acredito nisso, que essa capacidade que nós temos em ter feito, porque ao longo da minha carreira, felizmente já passaram muitos jogadores e já fizemos com que um grupo elevado de malta chegasse, 20 e tal, 30 jogadores chegassem à segunda liga, depois de passar por nós, depois de trabalhar connosco, e isso é a maior satisfação do nosso trabalho. Ainda aqui há pouco tempo, na quarentena, o Rui Borges foi meu jogador em Bragança, dizia mesmo isso, que o que aprendeu e aquilo que ainda aos 35 ou 36 anos, já com os parafusos lá num dos joelhos, o que ele ainda acabou por aprender e evoluir, e realmente aquela designação que alguém disse que se quer saber de um treinador, fala com os jogadores são eles os melhores, quando gostam, pelo menos, para falar daquilo que é o nosso trabalho. Pronto, isso deixa-me satisfeito, e acredito nisso, acredito que vou encontrar um projeto, uma solução que me permita continuar a trabalhar, a fazer o que mais gosto, de forma sólida, de forma consistente, para voltar a fazer trabalhos como os que fizemos, quer na Gafanha, quer em Bragança, quer em Toris, quer em Oliveira, por todos os clubes onde a gente passou. Não sei se o João tem mais alguma questão. João? Não, aproveitar só para nesta fase final já do programa, agradecer mais uma vez ao André a possibilidade de ter estado aqui connosco, de partilhar alguma daquilo que é as suas ideias e alguma das suas vivências e experiências neste seu percurso. Desejar-lhe aqui publicamente as melhores felicidades e que em breve encontre o projeto certo e que tenha os maiores êxitos esportivos. Obrigado, João. Da tua parte, Rodolfo, tens mais alguma questão para colocar ou então para marcares um golo ao André? Acho que ele fechou a baliza a 7 chaves. Tenho aqui uma questão que poderá ser pertinente para acabarmos bem, como se costuma dizer. O Mister refere aqui que está à procura de um bom projeto. Sabemos que o mercado estrangeiro é um mercado que dá visibilidade, é um mercado que felizmente tem o treinador português em boa conta, é um mercado que poderá também dar alguma estabilidade económica. Será uma possível saída, se houver essa proposta, Mister? Será quando tiver nível 3 ou nível 4, mas os níveis, mais uma vez, pararam por causa não só de Covid, mas também da adequação de uma série de leis que eles estruturaram, e já não basta, por si, eles só certificarem, porque não formam, pouca gente quer pagar o que eles custam, porque não acredita no que eles enriquecem assim tanto. Foi feita uma estruturação, mas eu sou da opinião que os cursos realmente são necessários, é preciso que a malta seja certificada, mas mais que certificar, os cursos têm que formar, têm que dar alguma coisa que nos enriqueçam, que nos façam crescer, que nos tornem melhores, e não que as pessoas que os procuram vão lá porque realmente é estritamente obrigatório, e muito menos que se faça só 30 cursos de nível, 30 vagas de nível 3 de 2 em 2 anos, só para uns predestinados, porque os requisitos até aí são para os predestinados que têm requisitos como profissional, como sendo jogador, como sendo estado em determinados contextos, e quem anda aqui há algum tempo quer tirar os cursos. Já fui apanhado com a reformulação dos cursos quando retiraram o estatuto da lei de bases
do Desporto, quando não quiseram adequar os estatutos da Lei de Base e foi tirado o Estatuto de Utilidade Pública à Federação, que estiveram 4 anos sem haver cursos de formação, e agora volta a haver, que era para haver agora o terceiro nível, volta a não haver o terceiro nível, o que me preocupa, porque limita a nossa progressão e limita a nossa formação, e depois não deixa de haver intervenções públicas a criticar e a rasgar claramente com aquilo que é a atitude de algumas equipas em que contratam excelentes treinadores que não são certificados. Já têm competências de formação a provar o Estado, depois são os resultados, mas não são certificados. E andamos aqui à volta do certificado e do título e pronto, não saímos disto. Em jeito de agradecimento, dizer ao Mr. André David que foi um prazer estar aqui à conversa com ele. Para os nossos ouvintes, com certeza que foi uma conversa bastante proveitosa e bastante pertinente, porque não é todos os dias que temos a possibilidade de ter connosco alguém que já passou por tanto e que tem já um currículo invejável, apesar também da tenra idade. Agradecer a presença e felicidades para aquilo que aí vem, para o futuro. Muito bem, Rodolfo. Para fechar, André, só uma última questão em relação a este tipo de programas. Qual é a tua opinião? Nós treinadores, nós admiradores, nós simpatizantes do Desporto Rei, temos que vos estar agradecidos pelo trabalho de carolice que fazem na promoção destes eventos, na promoção e na preocupação em que têm e no trabalho que têm para convidar, para encontrar personalidades que de maior ou menor sucesso, mas que venham aqui dar um contributo e que enriqueçam quem pode estar de forma grátis em casa a ouvir e eventualmente a tirar alguma coisa daqui. Se não tirarem como se faz, pelo menos tiram como não se deve fazer na opinião de cada um, e depois cada um enriquece com as experiências que tem, da maneira que as consegue interiorizar naquilo que já faz, naquilo que já trabalha. E eu tenho a certeza que o vosso trabalho realmente foi uma forma mais fácil de ultrapassar este período de confinamento, este período em que nós temos que estar mais tempo em casa, que temos que estar mais tempo e não sabemos às vezes como ocupar o tempo, e o vosso trabalho realmente é fantástico, é de extrema importância e é de louvar, porque... Nunca o streaming esteve tão popular como agora. Não, nunca esteve e eventualmente nunca mais vai deixar de estar, porque... Vai para ficar, certo? Na tua opinião? Hoje em diante, muitos destes formatos vêm para ficar até num ou noutro contexto, e eventualmente alguns destes formatos vão abrir portas a alguns de vocês para outros contextos e outras realidades, e esse trabalho que vocês fazem é realmente meritório, é fantástico. Eu fico agradecido enquanto treinador, mas quem quer ser treinador, porque agora chegamos numa altura em que os jogadores, os miúdos aos 18 ou 19 anos, já não pensam só em ser jogadores de futebol, pensam em ser treinadores. Estes são espaços realmente que ensinam, que trazem conhecimento, que trazem vivências, espaços esses que quando eu tinha 20 e poucos anos, há 12 anos, eu queria encontrar e não existia. Ainda sou do tempo em que para ter um livro de um colega, era preciso ter um livro para emprestar ao meu colega como contrapartida. Ninguém dava nada a ninguém e no futebol ninguém dá nada a ninguém. É o nosso trabalho, é o nosso sacrifício, é o nosso suor, e por isso vocês estão de parabéns. Obrigado ao João, obrigado ao Rodolfo, obrigado a ti pelo convite. Continuem de forma apaixonada, porque eu também sei que isto para vocês não é um trabalho, porque quando se faz com amor e com paixão um trabalho qualquer, não é trabalho, é prazer, e é com todo o gosto que vocês certamente aqui passam estas horas dedicadas a nós e dedicadas a partilhar o que de melhor há. A partir de hoje vais acompanhar o Camisola 10. Hoje foste tu o Camisola 10. A ti dou-te 10 estrelas. Obrigado, 10 estrelas merecem vocês por todos os problemas que foram aqui causando e questões que foram colocando, mas foi um prazer, realmente foi estes momentos enriquecem-me também a mim, obrigam-me a refletir, obrigam-me a estar preparado para tudo o que vocês possam apresentar, e isso também faz parte do crescimento pessoal. Só uma última questão. Uma mensagem para todos os portugueses em geral na situação em que nós estamos. Não é fácil, perderam-se eventualmente muitos empregos. Nós no futebol então nem se fala. Já algumas vidas, não é? Também.
Pois, mas já, além das vidas, os empregos, uma série de problemas que nós vamos encontrar pela frente de hoje em diante, nada vai ser igual. Vai haver o novo normal, mas não adianta dramatizar, estressar, criar aqui grandes crises de ansiedade. É procurar olhar para o dia 2, para o dia da manhã, não olhar muito para a frente, porque quando olhamos muito para a frente em períodos difíceis, parece que há muito nevoeiro e o Dom Sebastião nós sabemos que não vai aparecer. Por isso é olhar para o dia-a-dia, trabalhar perante esse mesmo dia-a-dia, pensar positivo e procurar, quando pensamos positivo, encontrar soluções, porque as soluções aparecem do nada, muitas vezes, e de grandes períodos de reflexão, essas soluções às vezes são ideias inovadoras, como é o caso dos vossos programas, que acabaram por trazer um conceito novo, um conceito enriquecedor, que foi fruto das contingências do momento. E a vida é mesmo assim. Hoje é este o problema, hoje é esta a pandemia que nos assusta, mas estávamos no outono, estávamos no inverno, já estamos na primavera, os campos já estão verdes, os passarinhos já cantam, já anda aí os pós dos pinheiros a causar alergia a quem tem alergia. O mundo não para, continua a andar a uma velocidade igual à que andava antes. Nós é que estamos mais tempo parados e temos que estar a aproveitar o tempo que temos livre para nos prepararmos para quando regressarmos ao novo normal, estarmos mais preparados que os outros, e quem estiver mais preparado que os outros vai ter mais sorte, porque a sorte é fruto do trabalho e o sucesso é fruto do trabalho. Muito bem, André. Olha, foi um gosto e um prazer, um privilégio ter aqui. Eu não te conhecia, fiquei a conhecer-te bem melhor e vou certamente também acompanhar agora mais de perto o teu trabalho. O meu obrigado e até à próxima. Muito obrigado a vocês, boa sorte e continuação. Muito bem. E foi assim o nosso convidado, 10 estrelas para mim, o nosso camisola 10 de hoje, desta terça-feira. Por isso, o nosso agradecimento também a todos os espectadores que tiveram connosco a assistir a este nosso camisola 10. E por isso, na próxima sexta-feira, vamos ter aqui mais um camisola 10. Conto com todos vós na próxima sexta-feira, a partir das 22. Por isso, o resto, uma boa semana e protejam-se. Até lá!